Meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Me chamo Anderson Rodrigues e nessa aula a gente vai aprender mais uma vez a respeito de um conteúdo muito importante, tá certo? Hoje a gente vai tratar na nossa aula sobre a energia e os nutrientes, tá certo? Que os alimentos eles vão nos fornecer. E, portanto, até o final da nossa aula, a gente vai ser capaz de perceber a importância de uma alimentação saudável e identificar a origem dos diferentes alimentos, tá certo? Então, presta atenção, se liga na aula que a gente vai entender tudo sobre questão de nutrição e de energia, tá certo? A nutrição e a saúde. Quando a gente fala de nutrição, obviamente a gente está falando sobre os alimentos que a gente vai estar ingerindo, tá certo? E tudo aquilo que a gente se alimenta, que a gente coloca para dentro do nosso organismo, que a gente come ou bebe, vai estar diretamente associado com a nossa saúde, tá certo? Se a gente se alimenta de coisas boas, obviamente nós iremos ter uma saúde legal. Agora, se a gente vai se alimentar com alimentos ruins, ou então numa quantidade desnecessária, a gente vai então estar dificultando, né, o nosso organismo e não tendo uma saúde adequada. Então, a nutrição e a saúde, elas são irmãs, elas andam lado a lado, tá certo? Vamos aprender um pouco sobre isso então, tá certo? O que é uma alimentação saudável, né? Para você, o que viria a ser uma alimentação saudável? Será que uma alimentação saudável é a gente comer muito a todo momento do dia de forma exagerada? Ou será que uma alimentação saudável é a gente se alimentar de forma equilibrada, né, na quantidade correta de cada tipo de alimento, né, de acordo com a origem daquele alimento, se é um alimento de uma origem vegetal ou se é um alimento de uma origem animal, a gente ter esse equilíbrio, a gente ter uma alimentação balanceada, tá certo? Então, a gente vai ver, né, que uma alimentação saudável, ela é justamente isso, né? Quando a gente vai estar se alimentando de forma balanceada, de forma equilibrada, comendo cada quantidade de tipos de alimentos de forma correta, tá certo? Nós, seres humanos, a gente necessita da energia dos alimentos, tá certo? Todos os alimentos que a gente consome, eles vão fornecer energia para que o nosso corpo seja capaz de desenvolver as atividades que a gente executa no nosso dia a dia, como trabalhar, brincar, tá certo? Estudar. Todas essas atividades requerem gasto de energia, tá certo? E essa energia, ela vai ser fornecida por esses alimentos. Daí a importância de a gente se alimentar nos horários corretos e de forma igualmente correta, tá certo? Alimentar-se bem não significa apenas comer em grande quantidade ou comer em grande quantidade, tá certo? Muitas vezes a gente come em grande quantidade, mas a gente não está se alimentando bem. Pelo contrário, a gente está se alimentando muito mal, tá certo? Existem alguns alimentos que são muito deliciosos, como aqueles hambúrgueres, né? Que são chamados de fast foods, ou batata frita, né? E frituras de forma geral. Só que a gente tem que se atentar que a gente não pode estar consumindo esses alimentos de forma exagerada, certo? Claro que a depender do dia da semana, né? Se a gente foi bastante disciplinado ao longo da semana, não é que a gente não possa comer esse tipo de alimento, mas a gente tem que comer esse tipo de alimento de forma equilibrada, nos momentos corretos, tá certo? E não exagerar no consumo desse tipo de alimento, principalmente aqueles que são muito oleosos, tá certo? Aquelas frituras, porque isso vai poder estar afetando diretamente aquilo que está associado com a nutrição, que é a nossa saúde, o nosso bem-estar, tá certo? O importante é a qualidade do alimento que se consome, ou seja, não é importante a quantidade, mas sim a qualidade do que a gente consome. E aí a gente consegue ver através da imagem, né, um prato montado e a gente tem uma noção daquilo que seria ideal da gente ter no nosso prato para a gente consumir, por exemplo, lá na hora do almoço, né? Então deveria ser 50% de vegetais,
sejam eles crus ou cozidos, né? Aqueles vegetais que vai no feijão, de repente, né? A cenoura. Então, 50% do nosso prato deveria ser desse tipo de alimento, tá certo? E 25% aí estaria associado com a proteína animal, tá certo? Que é aquela proteína advinda dos animais, como por exemplo, a carne de boi, o frango, o peixe, os ovos, tá certo? Tudo isso aí é proteína de origem animal. E os outros 25% seriam então de carboidratos, tá certo? Aí aquele arrozinho, tá certo? O famoso arroz, que é uma fonte de carboidrato, tá certo? Então, esse seria o ideal, certo? Uma alimentação balanceada, equilibrada, para a gente estar tendo, por exemplo, no momento do nosso almoço, tá certo? E aí, a gente vê que a nossa alimentação, ela deve ser variada, tá certo? A gente deve estar consumindo alimentos de forma variada e não estar sempre comendo aquele mesmo tipo de coisa, tá certo? A alimentação, ela deve ser variada, deve ser equilibrada e deve ser composta de alimentos que forneçam a quantidade de nutrientes que o nosso organismo, ele necessita. E aí a gente consegue observar na imagem uma pirâmide, né? Observem que lá na base da pirâmide estão aqueles alimentos que a gente geralmente consome numa maior quantidade. E conforme a gente vai subindo a pirâmide, a gente vai vendo aqueles alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade. Porque se a gente consumir numa quantidade grande, ele pode provocar o quê? Pode provocar doenças, né? Pode afetar a nossa saúde. Então imagine aí se a gente vamos olhar aqui um tipo de alimento que está lá na ponta da pirâmide. Óleo e gorduras, né? Observe aí que os óleos e as gorduras estão lá no topo da pirâmide, tá certo? Se a gente consumir óleo e gordura da mesma forma que a gente consome aqueles alimentos que estão lá na base da pirâmide, a gente vai acabar tendo um infarto, porque as nossas veias elas vão ficar entupidas de tanta gordura que a gente vai estar ingerindo, tá certo? Igualmente, observe que o açúcar, né, coisas doces, também está lá no pico, no topo da pirâmide. A gente tem que consumir em menor quantidade, porque se a gente for consumir açúcar e doce, igual a gente consome os carboidratos, né, os cereais que estão lá na base da pirâmide, a gente vai acabar tendo uma diabetes, não é isso? A gente vai acabar afetando a nossa saúde, tá certo? Então observem que aí nessa pirâmide a gente consegue ter uma noção da quantidade de cada tipo de alimento que a gente vai estar necessitando consumir diariamente, tá certo? E a gente chega agora na origem dos alimentos, tá certo? Os alimentos, eles podem ter uma origem animal. Aí você perguntou, professor, e o que vem a ser um alimento de origem animal? Um alimento de origem animal é aquele alimento que provém dos animais, tá certo? Seja de produtos, de coisas que o animal produziu, ou seja, propriamente da própria carne do animal, do próprio animal em si, tá certo? E a gente vai ver aqui alguns exemplos, como por exemplo o ovo. Quando a gente consome ovo, a gente não está comendo a carne da galinha, mas a gente está consumindo um produto que foi a galinha que produziu, tá certo? Ou então a codorna, né? Ou ovos de galinha ou de codorna, aí são alimentos de origem animal, tá certo? Outro alimento de origem animal, o leite, né? Apesar da gente não estar comendo lá a carne do boi, da vaca, a gente está comendo um alimento que provém daquele animal, que é a vaca, né? A vaca ou a cabra, que são animais que produzem leite, tá certo? E esse leite, então, ele tem essa origem animal. Outro alimento que também tem uma origem animal é o queijo, tá certo? O queijo é produzido a partir do leite e, portanto, ele tem uma origem a partir dos animais, tá certo? E um outro alimento de origem animal é o mel, tá certo? Como nós sabemos, o mel ele é produzido pelas abelhas, tá certo? Então, se é produzido por esse bichinho aí, pelas abelhas, então o mel é um alimento de origem animal, tá certo? E o outro tipo de origem dos alimentos são aqueles de origem vegetal, né? E como o próprio nome sugere, eles advêm das plantas, tá certo? Dos vegetais. E aí a gente tem todas as frutas, né? Uva, abacaxi, banana, laranja, maçã,
todas essas frutas que eu citei para vocês, elas são alimentos de origem vegetal, tá certo? Porque advém dos vegetais, como por exemplo também alguns legumes, algumas hortaliças, né? A cenoura, a berinjela, a alface, são todos alimentos de origem vegetal, tá certo? Todos esses alimentos advêm das plantas, advêm dos vegetais. Tudo aquilo que a gente planta, tá certo? E que vem da agricultura são alimentos de origem vegetal. E também nós temos alimentos de origem mineral, tá certo? Ou seja, alimentos que não provém nem dos animais nem dos vegetais, mas provém dos minerais, tá certo? E aí a gente traz a água, esse que a gente precisa de fato consumir diariamente, porque é um componente fundamental para a nossa vida, tá certo? Então, apesar da gente não comer a água, a gente bebe água, a gente precisa ingerir água, e a água que a gente ingere, que a gente consome, ela vai ser fundamental para o funcionamento do nosso organismo e da nossa saúde, tá certo? E também os alimentos que a gente consome, né, para ter um gostinho, para dar gosto aos nossos alimentos, a gente acaba utilizando o sal. E o sal também, certo? Ele é de origem mineral, tá certo? Para quem não sabe, o sal, ele é retirado da areia, tá certo? E então, tem alguns locais aqui no Brasil, por exemplo, que tem regiões que tem muito sal, né, que provém da areia, como por exemplo lá no estado do Rio Grande do Norte, é o maior produtor de sal do nosso Brasil, tá certo? E são esses aí alimentos de origem mineral. Portanto, a gente aprendeu aqui na nossa aula que nós temos os alimentos de origem animal, tá certo? Como, por exemplo, o ovo, o queijo, o leite. Nós temos os alimentos de origem vegetal, né? E aí a gente inclui todas as frutas, todas as hortaliças. E nós temos os alimentos de origem vegetal, como a água e o sal, tá certo? São de origem mineral, perdão. E então, nós chegamos na questão dos nutrientes. Os nutrientes, elas são substâncias presentes nos alimentos. Todos os alimentos que a gente consome, eles possuem nutrientes, tá certo? E lembra que eu falei para vocês que os alimentos nos fornecem energia? Olha aí a energia que os nossos alimentos fornecem, são os nutrientes, aquilo que nos nutre, tá certo? Aquilo que vai nutrir o nosso corpo, são os nutrientes que estão presentes nos alimentos e que vão ser fundamentais para o crescimento, para o desenvolvimento e para o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, tá certo? Esses nutrientes, eles são importantíssimos. Os carboidratos, né? Eles estão na base da nossa pirâmide alimentar. Aquela pirâmide que eu mostrei para vocês. Os carboidratos vão estar lá na base da pirâmide. Eles são encontrados nos pães, nas massas, nos cereais, nas farinhas, na batata, na mandioca, tá certo? Eles fornecem energia para o nosso corpo. Os carboidratos vão ser fonte de energia para o nosso corpo. E eu diria que a principal fonte de energia do nosso corpo são os carboidratos, tá certo? As proteínas, né, elas são utilizadas pelo nosso corpo para crescer e para reparar estruturas desgastadas, tá certo? As proteínas vão estar principalmente associadas no processo de construção da nossa musculatura, dos nossos músculos, tá certo? E são encontradas nas carnes, nos ovos, no leite, no queijo e etc. Portanto, observem que os alimentos de origem animal, né, como carne, ovo, leite, são fonte de proteína, tá certo? As principais fontes de proteína são os alimentos de origem animal. Já as principais fontes daquele outro componente que eu tinha dito para vocês, ó, do carboidrato, as principais fontes de carboidrato são os vegetais, tá certo? São os alimentos de origem vegetal. Chegamos agora nas vitaminas. As vitaminas, elas ajudam no bom funcionamento do nosso corpo e previnem doenças, né? Elas são encontradas principalmente nas frutas e nas hortaliças. E aí eu vou citar para vocês uma vitamina fundamental que todo mundo conhece, né? Para evitar a gripe, por exemplo.
A vitamina C. A vitamina C, tá certo? Ela vai estar prevenindo que a gente fique gripado, né? E essa vitamina C, ela é encontrada principalmente naquelas frutas que a gente chama de frutas cítricas, né? Como, por exemplo, o limão, a laranja, a acerola, né? São frutas, são alimentos de origem vegetal ricos em vitamina C. Então, observem, né? Eu acabei de dar um exemplo de alimentos que têm a vitamina C e essas vitaminas vão ser fundamentais para manter a nossa saúde, para manter o bom funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, tá certo? As gorduras ou lipídios, assim como os carboidratos, as gorduras e lipídios, elas também fornecem energia, tá certo? São encontradas nos óleos, na manteiga, algumas sementes e gordura animal. Só que lembram que eu falei para vocês que lá naquela pirâmide que eu mostrei, onde é que vão estar as gorduras? Vão estar lá no topo da pirâmide, né? Os carboidratos vão estar lá na base da pirâmide. As gorduras vão estar lá no topo, porque a gente tem que consumir em menor quantidade, né? Portanto, apesar das gorduras fornecer energia, os carboidratos são a nossa principal fonte de energia. Por quê, professor? Porque são justamente aqueles alimentos que a gente pode consumir numa maior quantidade. Porque se você me disser, olha, professor, a gordura é a minha principal fonte de energia, eu vou dizer, então, tua saúde está comprometida. Porque se a gordura for a tua principal fonte de energia, significa dizer que você não está seguindo aquela lógica da pirâmide alimentar, tá certo? E essa gordura vai acabar provocando aí danos à tua saúde, tá certo? Sais minerais. Apesar de não fornecerem energia, tá certo? Como, por exemplo, lá, o exemplo dos sais minerais, que a gente tinha dado também de alimentos de origem mineral, que era a água, o sal, né? Apesar dos sais minerais não fornecerem energia, eles desempenham várias funções importantes no nosso organismo, tá certo? Eles são igualmente importantes às vitaminas, às gorduras, aos carboidratos, às proteínas, porque eles vão estar regulando, vão ser fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, tá certo? Então a gente precisa ficar ligado, procurar ter uma alimentação saudável, né? Fazer um prato bem equilibrado, bem balanceado. Lembram lá do exemplo que eu falei para vocês, um prato com aproximadamente 50% ali de legumes crus ou cozinhados ou cozidos, 25% ali de proteína de origem animal, os outros 25% ali de um carboidrato, que pode ser um arroz, pode ser o cuscuz, o famoso cuscuz que a gente gosta, né, que está muito presente aí na nossa alimentação diária, tá certo? Para que a gente possa ter um corpo saudável, para que a gente possa ter uma vida saudável. E a gente tem que lembrar que comer exageradamente não significa comer bem, não significa se alimentar bem. A gente deve dar prioridade à qualidade dos alimentos que a gente come e não na quantidade de alimento que a gente ingere, tá certo? Que a gente consome. Hora então de exercitarmos aquilo que a gente aprendeu. E vocês vão ver como fica fácil responder essas perguntinhas a partir daquilo que nós aprendemos na nossa aula. Então a gente vai colocar C nas alternativas certas e um E nas alternativas erradas, tá certo? A primeira delas, os alimentos fornecem material para formar novas células e tecidos. E aí, vocês acreditam que os alimentos eles vão nos fornecer matéria-prima, vão nos fornecer material para que a gente possa formar novas células e tecidos no nosso corpo? Eu tenho certeza que aí de casa você marcou nessa alternativa que ela está correta, ela está certa, tá certo? As vitaminas são substâncias encontradas em grande parte dos alimentos. Lembra que eu falei para vocês que algumas frutas, algumas verduras, legumes possuem muitas vitaminas e que essas vitaminas são fundamentais para a manutenção da nossa saúde? Então, a partir disso, a gente já entende, né, que essa alternativa ela também está certa, tá certo? Outra questão, os alimentos, ao serem ingeridos, não são aproveitados pelo nosso organismo. E aí, quando a gente está ingerindo, quando a gente está comendo um alimento,
ele não vai ser aproveitado pelo nosso organismo, a gente come por comer e aquilo dali não vai ter função nenhuma. Essa alternativa ela está completamente incorreta, não é verdade? Ela está errada, porque os alimentos que a gente ingere, eles são sim aproveitados pelo nosso organismo. E aquilo que não é aproveitado vai ser então depois eliminado, tá certo? Através das necessidades que a gente precisa fazer diariamente, né? Todo aquele resto de alimento que não é aproveitado, ele então vai ser eliminado. Comer exageradamente significa comer bem. Tenho certeza que vocês também marcariam essa alternativa aí como errada, não é isso? Porque comer exageradamente não significa comer bem. Comer bem significa comer de forma balanceada, de forma equilibrada, sabendo cada tipo de alimento, o alimento de origem animal, de origem vegetal e quanto a gente pode consumir a quantidade daquele determinado tipo de alimento. Porque tem um ditado, né, que o meu avô dizia, e é muito certo, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E trazendo isso aqui para esse exemplo dos alimentos, né, a diferença entre um alimento que vai fazer bem à nossa saúde e um alimento que vai prejudicar a nossa saúde é a quantidade que a gente ingere aquele alimento. Então, a partir do momento que a gente o açúcar, né, consumir açúcar é bom para o nosso organismo, mas a gente não pode consumir muito açúcar. A gente tem que consumir a quantidade correta, a quantidade adequada, porque se a gente consumir muito açúcar, ele vai deixar de ser um alimento e vai passar a ser um veneno para o nosso corpo, porque vai estar nos prejudicando e vai estar ali comprometendo o nosso bem-estar e a nossa saúde, tá certo? Então, revisando tudo aquilo que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Aprendemos que o nosso corpo, ele precisa de energia para desenvolver as atividades diárias e essa energia ela vai ser fornecida por esses alimentos. Nós aprendemos que comer muito não necessariamente significa alimentar-se bem, tá certo? Alimentar-se bem significa se alimentar com alimentos saudáveis. Nós aprendemos a respeito da importância da qualidade do que a gente ingere, do que a gente come, dos alimentos que a gente se alimenta, tá certo? A alimentação variada e equilibrada é fundamental na nossa vida, né? A gente precisa diversificar os alimentos que a gente consome, tá certo? Nós aprendemos a respeito da origem dos alimentos, nós aprendemos que existem alguns alimentos de origem vegetal e outros de origem animal. E também aprendemos a respeito dos nutrientes presentes nos alimentos e que esses nutrientes são fundamentais aí para nutrir o nosso corpo, para que o nosso organismo ele trabalhe de forma adequada, de forma correta, tá certo? Para manter a nossa saúde em perfeito estado. Portanto, eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa nossa aula de Ciências da Natureza. Tenham uma excelente semana, tá certo? Fiquem com Deus, levem eventuais dúvidas até o seu professor, até a sua professora. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau.